Salve, salve, tudo tranquilo? Vem na sequência, olha lá. Aula número 12. Bom, na aula de número 12, nós estávamos ainda na aula passada, na aula 11, falando da figura do preso, lembra? Então, veja lá, vamos retomar o raciocínio. Quando nós falávamos dos casos concretos, eu já comentei com você o ato lícito, falei daquilo que diz respeito à concessionária e permissionária de serviço público, falamos que a responsabilidade do Estado é subsidiária e depois chegamos no preso. E por falar no preso, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que quando trabalhamos com a figura do preso, o primeiro caso nós já vimos, rebelião e morte. Um detento resolve matar o outro. Olha que interessante. O Fernandinho Beiramar, lá em Bangu, na penitenciária de Bangu 1, ele acessou, durante uma rebelião, ele teve acesso à galeria do seu do seu arqui-inimigo, né? Perdão, do seu arqui-inimigo, o E. Quando lá avistou o E, foi lá e o matou. Eu lhe pergunto, de quem é a responsabilidade? Lembra, responsabilidade do Estado. Posição de garante ou relação de custódia, a responsabilidade é do Estado. E essa responsabilidade é objetiva. O Estado não custodiou, o Estado não garantiu a integridade física daqueles que estavam sob sua guarda. Perfeito? Já vimos então, vamos para o próximo. No próximo caso, é o preso em fuga e o dano. O preso está foragindo e durante a fuga ele causou um dano. Esses dias aqui em Curitiba, um preso foragiu, estava sendo perseguido, ele roubou uma caminhonete de um particular, continua a perseguição e ele começa a bater em vários carros, porque havia ali um congestionamento, começa a bater em vários carros tentando escapar da polícia. Foi preso. O preso foragiu e está em perseguição. Imagina, o Estado quando constrói uma penitenciária, um presídio, uma delegacia, uma cadeia, ele cria ali uma situação de risco. Nada mais justo do que ele responder por essa situação de risco. Então o preso em fuga que causa o dano, responsabilidade também do Estado, olha lá, responsabilidade objetiva. Fala, Barbieri, se você não cortar pro quadro, eu vou ficar te olhando e não vai adiantar, né? Ótimo, então vamos lá. Vem para cá. Preso em fuga e o dano, responsabilidade objetiva. Depois disso, nós temos o suicídio. Como disse uma vez um aluno meu no presencial, o preso matou a si próprio. E isso, beleza, esse é o conceito mesmo de suicídio. Quando existir suicídio, eu lhe pergunto, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Estado. Por quê? Você fala, não, Barbieri, é culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, não. Porque o preso que está lá na sua cela, ficou chateado com a vida, está depressivo, não pode sair, vendo o sol nascer quadrado, resolve fazer uma Teresa, que é aquela corda com lençol, passa sobre o seu pescoço e se enforca na grade. O enforcamento do preso, o STJ e o STF falaram a mesma coisa, responsabilidade objetiva. Por quê? Porque o Estado tem que proteger o preso dos outros presos e proteger o preso de si próprio. Fácil? Então a responsabilidade é objetiva. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então em casos de suicídio, o Estado também responde. O preso praticou o suicídio dentro do sistema penitenciário. Responsabilidade objetiva, uma vez que é dever do Estado proteger o preso dos demais presos e proteger o preso de si próprio. Vamos agora para o quarto caso. Muito cuidado com esse quarto caso. Eu, particularmente, acho um absurdo, mas não vá pela minha opinião, vá pelo que o Supremo decidiu e se cair na sua prova é assim que você vai marcar. Preso, olha lá, foragido. Fala, Barbieri, ele está em perseguição? Não, ele já escapou. O Estado não faz a menor ideia de onde ele foi parar. Preso, foragido, que tempos depois, praticou um novo crime. Preso, foragido, que tempos depois praticou um novo crime. E aquela pergunta clássica, né?
Quanto de tempo depois? Pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 1 semana, não interessa. O que é importante você lembrar é que nós estamos falando aqui de tempos depois. Ele não está em perseguição. O Estado não faz ideia de onde esse preso foi parar. Então o indivíduo foragiu, foi para casa, tomou um banho, foi visitar os amigos, foi comer no restaurante que ele gosta. 6 meses, 3 meses, 1 semana depois, ele praticou um novo crime. A pergunta que eu lhe faço é: qual é a responsabilidade do Estado nesse contexto? Vamos lá? A posição do Supremo e do STJ é essa: conduta que causa um dano. Então, tanto o Supremo Tribunal Federal, o STF, quanto o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiram da mesma forma. Conduta que causa dano e nexo causal. É assim que eu preciso visualizar a responsabilidade objetiva do Estado, não é? Disse o Supremo Tribunal Federal, eu não concordo, mas você vai seguir o que eu estou lhe explicando, que quando eu tenho tempos depois da fuga, tempos depois rompe o nexo causal. Só com conduta e dano não existe responsabilidade. Então o Estado não tem responsabilidade. O Estado não tem responsabilidade. Perfeito? O Estado não tem responsabilidade, uma vez que eu só visualizo o preso não em fuga, mas ele já foragiu e tempos depois ele resolveu praticar um novo crime. Então é assim que você visualiza nesse caso. Tempos depois, rompe nexo causal e por isso o Estado não tem responsabilidade. Um absurdo, né? Mas é assim que você vai responder na sua prova. Perfeito? Vamos para frente. Opa, não com essa caneta. Vamos agora falar do Poder Judiciário e depois do Poder Legislativo. Pergunto para você, o Poder Judiciário pode impor um dano ao particular de tal forma que o Estado será responsabilizado? Pode perfeitamente. Quando é que nós teremos isso? Olha lá, quando eu tiver uma prisão indevida, ou quando eu tenho excesso de prisão. Entenda lá, prisão indevida é quando foi preso o inocente. Prenderam o inocente. Excesso de prisão acontece quando? O excesso de prisão acontece quando o indivíduo tinha, por exemplo, que ficar preso por um período e já está preso por mais tempo, ou seja, excedeu o prazo da prisão. No primeiro momento a prisão era legítima, no segundo momento a prisão foi ilegítima. Perfeito até aqui? Bem fácil? Então, prisão indevida ou excesso de prisão, a responsabilidade do Estado é a mesma. A responsabilidade do Estado é objetiva. Então, quando o Judiciário pratica aqui um dano a partir de um erro, responsabilidade objetiva. Perfeito? Então, responsabilidade objetiva nessa situação. Agora, será que o Poder Legislativo também pode causar um dano ao particular? Será que o Poder Legislativo também pode causar um dano e a partir dessa situação, temos então a necessidade de também buscar a responsabilidade do Estado? Sim, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também podem. Aqui responsabilidade objetiva, aqui também tudo certo. Vamos agora para a letra E. O Poder Legislativo. A atuação do Poder Legislativo também pode causar um dano ao particular. E esse dano deve ser indenizado pelo Estado. Primeiro caso, pode aparecer na sua prova uma lei de efeitos concretos. Lei de efeitos concretos. E pode aparecer também na sua prova uma lei inconstitucional
que causou dano ao particular. Que causou dano ao particular. Você fala, pera lá, que papo é esse de lei de efeitos concretos? Vou até completar aqui. Não, pode deixar assim, lei de efeitos concretos. A lei tem que ser geral e abstrata. De repente existe uma lei de efeitos concretos. Eu moro num município e nesse município ele é bem pequenininho, poucos habitantes. E na rua que eu moro sozinho, só tenho a minha casa. Os vereadores não gostam de mim, eu também não gosto deles, odeio os vereadores do meu município. Eles resolvem mudar o nome daquela rua. Aquela rua agora passa a se chamar Bandido da Luz Vermelha. Eu serei conhecido como, imagina, né? Cidade do interior, cidade pequena, fofoca na certa. Né? Imagina o corno numa cidade do interior. Ele é a atração do ano, né? Todo mundo fala do corno. Eu serei, então, agora, conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Eu tive dano moral? Claro que tive. Essa lei produziu efeitos concretos em relação à minha pessoa. Tenho direito à indenização por parte do Estado. Ou então aparece uma lei inconstitucional que causou um dano material, um dano real ao particular. Imagina que o Supremo Tribunal Federal, 2 anos depois da publicação da lei que proibiu o exercício da minha atividade empresária, veio lá e disse, essa lei é inconstitucional. 2 anos depois, eu já fechei minha empresa, fali. Eu tenho dano. Eu que sofri um prejuízo real, fruto de uma lei inconstitucional, também tenho direito à responsabilidade. Tanto em um quanto em outro caso, responsabilidade objetiva do Estado. Fácil? Joia? Vamos na sequência, vem para cá. Vamos agora para a letra F. Agora nós vamos falar do agente público. Então agora vamos trabalhar com a figura do agente público. Você já sabe qual é a responsabilidade do agente público. A responsabilidade do agente público é uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do agente público é subjetiva. Só que nós temos 2 casos. O primeiro caso e o segundo caso. Primeiro caso, no exercício da função ele causou dano. No exercício da função. No segundo caso, fora do exercício da função. Então, no primeiro caso, ele estava no exercício da função, no segundo caso, fora do exercício da função. A responsabilidade do agente público é sempre a mesma, ele sempre responde de forma subjetiva. Se ele exercia a função, o que acontece? O Estado tem responsabilidade. Então, o agente público no exercício da função causou um dano ao particular, o Estado tem responsabilidade. Agora, e se o agente público estava de férias, não exercia sua função e ainda assim causou um dano ao particular? O que acontece? Fora do exercício da função, o Estado não tem responsabilidade. O Estado não tem responsabilidade. Perfeito? Entendeu até aqui? Tranquilo? Vamos para frente então. Já falamos do agente público, vamos agora falar dos casos de omissão. Então, letra F, agora a letra G. Omissão. Um bom exemplo de omissão é a chuva. Você fala, Barbieri, já sei. A responsabilidade do Estado quando acarreta um dano por omissão é uma responsabilidade subjetiva. Perfeito. A responsabilidade é essa mesmo. É subjetiva. Mas quando falamos da chuva, o que nós temos que visualizar? Eu tenho 2 tipos de chuva. Uma chuva extraordinária é aquela, imagina só, durante um dia choveu o que era para chover no ano. Chuva extraordinária é caso típico de força maior. Força maior é uma excludente, o Estado não tem responsabilidade. Força maior é uma excludente, o Estado, então,
não tem responsabilidade. E eu tenho a chuva ordinária, né? Aquela que é a comum. Chuva ordinária, chuva comum. Nessa, sempre que chove, alaga. Se chover pouco, alaga. Se chover muito, alaga. Se começar a garoar, já está alagando. O Estado não desentupiu o bueiro, o Estado não construiu galeria pluvial, o Estado não fez as obras públicas necessárias. O Estado não agiu. O Estado foi omisso. A omissão do Estado gera o quê? A omissão do Estado, chuva ordinária, chuva comum, não dá mais para colocar a responsabilidade em São Pedro. A responsabilidade do Estado é subjetiva. A responsabilidade do Estado é subjetiva. A vítima tem que provar conduta, dano, nexo causal e, claro, a omissão do Estado, a culpa do Estado. Aqui nós falamos, né, de culpa invisível, culpa administrativa, culpa anônima. Lembra? Já trabalhamos com esses institutos. Perfeito. O caso concreto foi o nosso número 8. Agora nós vamos para o número 9. Qual é o número 9? É a chamada configuração processual. Configuração processual. O Supremo Tribunal Federal chama essa configuração processual aqui de dupla garantia. E nós já vamos entender por quê. Dupla garantia, também conhecida como garantia do agente público. Vamos lá? Pode usar sua folha inteira. Aqui eu tenho o primeiro momento. Aqui eu tenho o segundo momento. Então, primeiro momento, segundo momento. Perfeito, bem fácil, sem maiores complicações. Vamos fazer o seguinte. O particular foi vítima do agente público. O agente público exercia a função. O agente público exercendo a função causou um dano ao particular. O que acontece? O particular move uma ação de indenização contra o Estado. O particular move uma ação de indenização contra o Estado. E como é que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos de uma forma bem simples. Nós trabalhamos assim, ó. O particular moveu a ação de indenização contra o Estado foi derrotado e teve aqui que pagar uma indenização. Teve que pagar uma indenização ao particular. A regra é que, nesse momento, a responsabilidade do Estado é objetiva, né? Artigo 37, parágrafo 6º. E mais, essa responsabilidade objetiva, o prazo é de 5 anos para que o particular promova a ação. Então, o prazo para o particular mover a ação é de 5 anos. O prazo, então, para o particular mover a ação é de 5 anos. Fácil até aqui? Joia? Você fala, Barbieri, isso é pacífico? Não, pacífico não é, tá? Pacífico não é, mas é a posição majoritária, é a posição do Supremo Tribunal Federal, pode seguir da forma, da forma pela qual, né, eu estou lhe ensinando aqui, pode seguir assim. Perfeito. Sabendo disso, o Estado vai fazer o quê? O Estado vai querer receber o valor que ele teve que indenizar. Então, o Estado precisa que a sentença judicial transite em julgado, o Estado precisa que a sentença judicial transite em julgado, ou seja, aquela que não tem mais recurso, e o Estado alcança o segundo momento mediante o AR, mediante a ação regressiva. Mediante o segundo momento, vai alcançar por AR, por ação regressiva. Fácil até aqui? Agora pensa comigo, suponha que na sua prova fala o seguinte, foi uma condenação de pequeno valor. Imagina que o Estado teve que condenar o particular lá em R$100, R$200, R$500. Na prova, você marca assim, o particular que recebeu aquela indenização, então o Estado teve que tirar dinheiro dos cofres públicos para indenizar o particular. O Estado deve
ingressar com ação indenizatória ou o Estado pode ingressar com ação indenizatória? Perdão, com ação regressiva. O Estado move a ação regressiva contra o seu agente público ou ele pode mover ou ele deve mover a ação regressiva? Você fala, Barbieri, foi um pequeno valor. Não pensa assim. Para a prova, se o Estado teve que pagar, indenizar o particular em R$1, o Estado mesmo assim deve mover a ação regressiva. Então nós temos aqui um dever do Estado. É dever do Estado mover a ação regressiva. Joia? Anota lá. E agora, no segundo momento, como é que nós trabalhamos? Nós ficamos com o Estado versus o agente público. O agente público é o real causador do dano. Você fala, qual é a responsabilidade do agente público? O agente público responde sempre em responsabilidade subjetiva. Ah, olha a mudança. Então, cabe ao Estado provar o dolo ou a culpa do agente público. É o Estado que tem que provar o dolo ou a culpa do agente público. Perfeito? Entendeu até aqui? Então vamos caminhar um pouco mais. A pergunta é, qual é agora o prazo? Qual é o prazo prescricional? Qual é o prazo prescricional para o Estado mover a ação regressiva? Olha só, o prazo prescricional para o particular mover a ação de indenização contra o Estado é de 5 anos. Mas agora eu quero saber o prazo prescricional, para que o Estado mova a ação regressiva. Agora o que me interessa é o Estado movendo a ação regressiva. E aí, qual é o prazo prescricional? Olha que bacana, aqui não tem prazo. Ah, então o prazo aqui não existe. Tecnicamente é imprescritível. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Prazo é imprescritível. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Entendeu? Joia? Então, é assim que nós visualizamos a configuração processual. Só que você falou, Barbieri, por quê? Por quê? Fala de dupla garantia. Porque em cada momento, existe uma garantia do agente público. Em cada momento, existe uma garantia do agente público. Primeira garantia. A primeira garantia é, no primeiro momento, o particular movendo a ação, contra o Estado. Primeira garantia. Perfeito. Segunda garantia. Então, primeira garantia nós já vimos. O particular move a ação contra o Estado. Não pode mover a ação contra o Estado e contra o agente público. E também não pode mover a ação só contra o agente público. Então, tem que mover a ação primeiro contra o Estado. Depois, o que acontece? Acontece que o Estado vai mover a ação regressiva. Segundo momento. Fácil. Só que nesse segundo momento, você não pode esquecer. Nesse segundo momento, o que nós temos? Nós temos que a responsabilidade do agente público é subjetiva. Nesse segundo momento, a responsabilidade do agente público é subjetiva. Então, a primeira garantia é que o particular move a ação contra o Estado. A segunda garantia é que o Estado, quando mover a ação regressiva contra o agente público, cabe ao Estado provar o dolo ou a culpa do agente público, e o agente público responde sempre de forma subjetiva. Viu só que moleza? Então, essa é a configuração processual, essa é a ideia da dupla garantia. Facinho, né? Ótimo, então cuidado com essas peculiaridades, imprime essa folha depois, deixa aí na sua escrivaninha, no seu local de estudo, porque isso com certeza aparecerá na sua prova. Entendeu até aqui? Fácil pra caramba? Tranquilo, né? Sem maiores
sem maiores problemas. Vamos para frente, vamos caminhar mais um pouco na matéria. Vem comigo aqui. Nós já falamos então de princípios, organização da administração pública, ato administrativo, falamos agora de responsabilidade civil do Estado. Aí você pode perguntar, bom, Barbieri, e a partir de agora, vamos trabalhar com qual tema? A partir de agora, nós vamos trabalhar com aquilo que diz respeito a, olha só, poderes administrativos. A partir de agora, trabalharemos com os poderes administrativos. Poderes administrativos é uma matéria muito próxima de atos administrativos. Vamos então passo a passo. Primeiro ponto, eu preciso visualizar as características dos poderes. Primeiro ponto é compreender as características dos poderes administrativos. E quais são suas características? Primeiro, os poderes são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Não se renuncia ao exercício de um poder. Além disso, nós temos também que são condicionados aos limites da lei. Condicionados aos limites da lei. Devem ser aplicados nos estritos termos da lei. Ótimo. E, por fim, são aplicados no interesse da coletividade. Aplicados no interesse da coletividade. Aplicados no interesse da coletividade. Então é sempre buscando o interesse público, nunca buscando o interesse privado. Aí você diz, Barbieri, os poderes administrativos são irrenunciáveis, por quê? De uma forma muito simples. Porque eu não posso permitir que o agente público acorde um dia e fale, eu não quero exercer nenhum tipo de poder. Não, são irrenunciáveis, é a lei que determina. E mais, condicionados aos limites da lei para que não exista abuso de poder. E claro, pode existir, nós vamos estudar daqui a pouquinho. E ainda, aplicados no interesse da administração pública? Não, aplicados no interesse da coletividade. Sempre prepondera o interesse da coletividade. Não pode preponderar aqui o interesse do particular. Fácil até aqui? Bem tranquilo? Então esse é o comecinho de poderes que nós continuamos na nossa próxima aula. Muito sucesso nos seus estudos, sucesso na sua vida, força, dedicação, vale a pena, eu garanto. Na próxima aula, então, continuamos com o tema. Até lá!